e como pai, nós podemos aprender algumas coisas com Deus, inclusive como ser bons filhos e como, no caso dos pais, serem bons pais. Uma das coisas que eu aprendo com Deus é que um pai, para ser um bom pai, ele não precisa falar sim o tempo todo. Pelo contrário, de vez em quando o pai tem que falar não. Por acaso eu pergunto vocês, Deus fala sim o tempo todo para você? Deus fala sim, meu filho, pode fazer? Deus fala isso o tempo todo contigo? Não, claro que não. Aqui Deus está fazendo referência a um dos 10 mandamentos. Se eu sou pai, cadê a minha honra? E se nós formos para os 10 mandamentos, nós vamos ver que tem mais nãos do que sim, do que faça. Tá? Mandamentos. Um dos faça é esse: honra ao teu pai e à tua mãe. Mas e dos vários nãos? O que tem lá? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não terás outros deuses diante de mim, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Parece que são 7 nãos e 3 faça, alguma coisa assim. Nós temos mais nãos do que sim. Então um pai, para que ele possa ser um bom pai e ensinar de maneira correta aos seus filhos, ele precisa dizer muitos nãos para os seus filhos. A gente não pode ser aquele tipo de pai que tudo que o filho pede, fala, tudo que o filho mostra, você fala sim. E a gente vê situações que parece até que o pai é servo do filho e não o contrário. Tá? Parece que o pai, ele é servo do filho. Tudo que o filho diz, ele diz, só falta falar sim, senhor, para o filho, né? De tão sujeito e submisso que ele é à criança. Às vezes a gente, para querer agradar os nossos filhos, né? Talvez porque sofremos alguma coisa, né? Algum trauma de um não, ou talvez um trauma de alguma restrição que nós tínhamos na infância, alguma coisa assim. A gente, para querer agradar e dizer aquela frase maravilhosa, né? Eu não vou deixar o meu filho sofrer o que eu sofri, como se tivesse sido tão ruim assim o que a gente passou, não é verdade? Aliás, partes do que você passou formou a pessoa que você é hoje. Amém ou não amém, gente? Partes do que você passou formou o homem de caráter e a mulher de caráter que você é hoje. E a gente com naquela ilusão na nossa cabeça, eu não vou deixar o meu filho passar pelo que eu passei, eu não vou ser... Claro, tem coisas que se nós pudermos poupar os nossos filhos, fazemos muito bem, mas não é dizendo sim para tudo que nós vamos educar um homem e uma mulher direito, uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus. Não é dizendo sim para tudo, até porque em Deus nós encontramos um pai que fala mais nãos do que sim. De fato. Quer ver uma coisa? Deus responde todas as suas orações, seja sincero. Todas as orações Deus diz sim, senhor, para você. Deus, eu quero isso. Aí Deus, sim, senhor, sim, senhor. Deixa eu agradar esse menino, né? Deixa eu fazer, tá fazendo a pirraça. Tá dizendo que se eu não fizer, ele não vai para a igreja mais, né? Deixa eu agradar esse meu filho. Aí Deus vai falar sim, senhor, para tudo para você? Não, Deus não vai falar sim, senhor e sim, senhora para você o tempo todo. Por que ele não faz? Porque ele é pai. E como pai, é necessário falarmos muitas vezes mais nãos do que sim. Tá? É necessário isso. Mais orientarmos, né, sobre o caminho do mal e dizermos não faça isso, do que faça isso e aquilo. Porque o nosso coração, ele é inclinado para o mal. Então, é necessário, como pais, como orientadores da família, e há muitas mães que são mães e pais, né? É necessário, como pais, nós darmos alguns nãos e, claro, sims para os nossos filhos, mas de acordo com aquilo que vai fazer daquela pessoa, daquele menino, menina, um homem e uma mulher de Deus. É assim que a gente deve fazer, aprender com o nosso Pai que está nos céus e fazer pelos nossos filhos, da mesma forma que Deus faria, ou não fazer o que Ele não faria. Outra coisa que eu aprendo em Deus como Pai, é que o nosso Pai que está no céu, Ele nos corrige. A carta aos Hebreus, o autor, ele diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama, e açoita quem Ele tem por filho.
Então Deus, algumas vezes, Ele vai fazer isso, e Ele tem feito isso conosco. Ele vai nos corrigir, Ele vai nos mostrar o caminho, e às vezes de forma que a gente diz: Senhor, está doendo, eu não esperava passar por essa situação. E às vezes muitas lutas que nós passamos, muitas situações adversas que nós trilhamos, é Deus dizendo: meu filho, não é esse caminho que eu escolhi para você, saia dessa trajetória, toma um outro destino, meu filho, para a sua vida. É Deus nos corrigindo, é Deus nos orientando. E aí, como pais, eu pego este exemplo de Deus e preciso também tratar os meus filhos da mesma forma, não é verdade? E aí eu digo tanto para os pais, como para as mães que são pais também, em muitas situações. Então dizer não faz parte, castigar faz parte, né? Orientar faz parte, ensinar faz parte. Outra coisa que faz parte, ensinar a honra, exigir a honra dos seus filhos, faz parte. E às vezes a gente não ensina algo que a palavra de Deus já nos ensinou de antemão. A Bíblia fala: filhos, honre ao seu pai e à sua mãe. Mas o primeiro que tem que ensinar isso para os seus filhos é você mesmo. Pode usar o exemplo da Bíblia, mas você ensine o seu filho a te honrar. Você, pai, ensine o seu filho a honrar a sua esposa. Mãe, ensine o seu filho a honrar o seu marido, o pai dele. Ensinar a honrar faz parte. Aqui nós vemos Deus cobrando a honra dos seus filhos. Olha, se vocês me consideram como pai, cadê a minha honra? Aonde está tudo aquilo que vocês devem fazer naturalmente pelos seus pais? Cadê esta honra que eu não estou recebendo? Disse Deus através de Malaquias para o povo, para os sacerdotes daquela época. Cadê a minha honra? Onde está a minha honra? Falando sobre o relacionamento nosso com Deus, em Mateus capítulo 6, eu quero que você veja comigo, se você puder abrir a sua Bíblia, repara comigo que está escrito aí, olha só, em Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Jesus, ele disse da seguinte maneira: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu que está em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará. Vemos aqui Jesus falando da paternidade divina por nós. Capítulo 7, dá uma olhadinha aí para frente. Capítulo 7, versículo de número 9. A partir do 7 diz assim, olha, Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então no céu nós temos, não é apenas um Deus. No céu nós não temos apenas um rei, apesar de que ele é isso tudo. No céu nós não temos apenas um Senhor. Lá no céu nós temos um Pai que olha para mim e para você como filhos. Aleluia. Ele olha para nós como filhos. Há outros textos também, né? Eu citei só um do capítulo 6, porém ainda no capítulo 6, o verso 4 diz, em relação a dar esmola, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 18 também fala de Deus como pai. O versículo 15 da mesma forma fala de Deus como pai. E vários versículos desses capítulos 6 e 7, Jesus vai falando de Deus como pai, e não só o seu pai, Jesus, não só o pai de Jesus, não só o pai dele, mas também nosso Pai que está no céu. Na oração, já disse, Pai nosso que está no céu. Jesus falando sobre alguém que se perdeu, Jesus para ensinar a importância
de buscar aquele que se perdeu. Jesus, para falar como Deus ama aquele que saiu do rebanho e volta, Jesus conta 3 parábolas em Lucas capítulo 15. A da dracma, da ovelha, e a outra do filho pródigo. A do filho pródigo, inclusive, porque Jesus não podia deixar de falar dessa forma, sem fazer alusão de pai com filho. Ele fala, olha, havia um pai, 2 filhos, um dos seus filhos, ele pega parte da sua herança, e sai, e vive de maneira dissoluta, já comentamos aqui, no meio do culto. Ele pega todo o seu dinheiro, gasta com as meretrizes, gasta o dinheiro que não era dele. Você já sabe muito bem disso, né, gente? Que aquilo que a gente não luta para conquistar, a gente gasta com mais facilidade, porque a gente não dá valor. Não é assim? Quando você ralou para conseguir, né? Você suou, acordou de madrugada, trabalhou o dia inteiro, se olha para aquela conquista e diz assim, isso aqui custou caro, tá? Teve noite de sono aqui que eu não dormi, aqui teve dia que eu ralei, aí machuquei, fiz isso, aí você dá valor para aquilo que você conquistou. No caso desse jovem irresponsável, ele não trabalhou para conquistar tudo aquilo que o seu pai deu a ele, então ele pega tudo aquilo e vai gastar de maneira dissoluta, como diz a Bíblia. E tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem sem muita dificuldade, vai com muita facilidade. Certo? E o filho faz isso de maneira irresponsável, ele gasta todo o seu dinheiro, sai de casa, abandona a casa do pai, cheio de bênçãos, né? Abandona a casa do pai cheio de bênçãos. Quem não conhece uma pessoa que saiu da presença de Deus muito abençoado? Quem não conhece? Eu conheço. Pessoas que abandonaram a presença de Deus depois que estiveram com as suas mãos cheias. Opa, estou cheio. Já tenho muito. Agora deixa eu viver a minha vida. Opa, olha que riqueza que eu tenho. Tem gente que quando está cheio de problema de saúde, aí procura a gente, né? Aí procura Jesus. Pastor, ora por mim. Irmão, vamos lá em casa. Eu preciso de Jesus. Irmão, e eu vou falar uma coisa. Jesus está disposto a atender aquele que está necessitado. Amém ou não amém, gente? Inclusive, quem sabe vários de vocês que estão aqui vieram no momento de tribulação, né? O problema não é vir no momento da tribulação e da dificuldade. O problema não é chegar-se a Deus no momento difícil. O problema torna-se um problema quando a pessoa faz igual o filho pródigo. Ela recebe a bênção e ela fala assim, para que eu vou precisar do pai? Deixa eu ir embora, deixa eu ir. Para que eu vou ficar fazendo aqui? Vivendo uma vida restrita, tendo um mundo tão grande lá fora. Eu vou ficar morando aqui com meu pai, com meu irmão? Coisa nenhuma. Deixa eu aproveitar a vida. Ele pega e gasta o dinheiro dissolutamente. Ele gasta a herança do seu pai dissolutamente. Alguém, né, vem na igreja cheio de problema de saúde, cheio de depressão, cheio de problema dentro de casa, e aí tudo está resolvido. O que ele faz? Ele vai embora. Ele não precisa mais da igreja, ele não precisa mais de Deus, ele não precisa mais de Jesus. Ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Vou abandonar meu pai, vou abandonar meu irmão, eu posso ir embora, eu não preciso ficar aqui mais nessa casa, eu não tenho que ficar ralando, trabalhando aqui nesse pasto, eu não tenho que ficar cuidando dessas coisas, deixa eu viver a minha vida, eu sou muito jovem ainda. Quem nunca ouviu isso, gente? Quem não conhece uma história dessa? Alguém que no momento de felicidade, no momento de abastança, sai para o mundo para gastar. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus nos ama tanto, o nosso Pai nos ama tanto, que Ele está disponível para receber os seus filhos de rebeldes de volta. Ele está à disposição para recebê-los, como um bom pai. Como um bom pai, ele parece que ele está na porta o tempo todo aguardando a chegada do filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. E se tem alguém nesta noite ouvindo esta palavra, se alguém ouve esta mensagem e precisa voltar para Jesus, o seu pai está aqui neste lugar, esperando você de braços abertos, e vai ter festa no céu quando você voltar para a presença do Pai. Aleluia.
porque Ele não te trata como Senhor apenas. Sim, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é maravilhoso, Ele é dono de todas as coisas, mas Ele é o seu Pai, aquele que te ama, aquele que te ama, ama a ponto de te abençoar, mesmo sabendo que alguns vão pegar essa bênção e desperdiçar lá fora. Quem nunca viu, gente, pessoas que aprenderam aqui na igreja, cresceram na igreja, né? Às vezes tocaram instrumentos na igreja, e hoje estão usando esse talento lá fora, aprenderam a cantar dentro da igreja, e hoje cantam para o mundo. Estava me lembrando de um acidente, né, de uma moça aí o ano passado, aconteceu em novembro, eu sei porque eu estava no Rio de Janeiro, fui lá naquele congresso de pastores, lá no Rio, e televisão, ligava a televisão de manhã, de tarde, sei lá o horário, e aquela notícia desastrosa, cantora fulana de tal, avião, né, aconteceu um problema lá, o avião caiu, morreu ela, morreu todo mundo. Aí depois começou a aparecer vídeos, vocês lembram dos vídeos? Ela cantando pequenininha na igreja. Aí é assim, aprende a cantar na igreja, tem oportunidade, aí melhora a garganta, Deus dá o talento, Deus dá o dom, a dádiva, a graça, o carisma, porque não é fácil você chegar e falar em público, mas aqui dentro da igreja você perde a timidez, você fala, você faz. Vocês viram os adolescentes aqui, ó, e aos pouquinhos fazendo isso, daqui a pouco eles serão os melhores apresentadores de trabalho na escola. Eu, por exemplo, fui sempre muito tímido, desde sempre, isso aí é algo da natureza, né, e tal, mas enfim, chegava na escola, eu não, pode chegar, eu apresento os trabalhos, eu chegava lá, colocava, apresentava o trabalho, ia lá, pegava o giz e escrevia, porque a desinibição da igreja nos faz, às vezes, né, fazer outras coisas fora também, e aí você é abençoado aqui dentro, e depois, o que tem muita gente que faz? Pega o talento que Deus deu aqui, e gasta no pecado lá fora. Agora, falando sobre nós que estamos aqui, quando o filho está disposto para voltar, alguns dos irmãos fazem como esse filho pródigo fez. Pai, você vai receber ele de volta? Que isso, pai? Ele pegou o dinheiro, gastou tudo lá fora. Ah, eu estou aqui, o senhor não faz festa para mim. Eu estou aqui dentro, o senhor nunca me deu um anel. Eu estou aqui dentro, o senhor nunca me deu essa capa de luxo. Por que agora o senhor está fazendo festa para esse homem que gastou o seu dinheiro aí? Ele falou assim: olha, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluias. Isso aí, aliás, foi a segunda etapa da resposta. A primeira, às vezes a gente não liga muito não. Qual foi a primeira etapa da resposta de Jesus para aquele filho? Ele falou assim: filho, tudo que eu tenho, tudo que é meu, é teu. Você se lembra disso? E às vezes, gente, a gente se importa mais com a bênção que Deus está dando para o outro, do que as bênçãos que Ele já deu para nós. Irmão, você que está aqui dentro, você é abençoado, você é servo de Deus, você tem a dádiva do Senhor, você é rico na graça de Deus, você tem saúde, você tem paz, você tem dons, você é filho amado, você tem um céu garantido para você. Então levanta a mão e agradeça o Pai que está no céu, porque Ele é aquele que tem abençoado os seus filhos que estão na sua presença. Aleluia. E aí os dois filhos errados, né? Um pegou o dinheiro, gastou tudo lá fora. Claro, depois voltou, fez um papel muito bonito de se humilhar e voltar. Mas o outro que estava aqui dentro não quis receber o filho, o seu próprio irmão, né? Não quis receber o irmão. E aí? Como que nós fazemos? Coração de pai, né? Coração de pai e coração de mãe, que está sempre disposto a receber aqueles que Ele ama. E às vezes você nunca vai entender o amor que Deus tem por você, e às vezes você nunca vai entender o amor que Deus tem por outra pessoa. Olha do seu lado e veja aí uma pessoa que Deus ama. Essa pessoa que está do seu lado aí, ó, Deus ama ela demais, tá? Tá vendo essa pessoa que está atrás de você? Pois é, você às vezes não sabe, mas Deus a ama muito. Deus ama demais essa pessoa que está atrás de você aí, ó. Deus ama demais essa pessoa, né? A ponto de fazer por ela coisas que você não imagina, a ponto de perdoar de maneira que você não pensaria, mas Ele perdoa, porque Ele é Pai.
É claro que, como um bom pai, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos orientar. Como bom pai, Ele vai dizer: meu filho, não é isso, não vou te dar dessa vez, eu vou dizer mais nãos do que sim. Mas pode ter certeza, irmão, no final das contas, é esse pai que nos ama, que vai nos abraçar, é Ele que vai nos acariciar, é Ele que vai garantir, aleluias, o alimento para a sua casa, é esse pai que é o provedor, que vai garantir o pão de cada dia, é esse pai que está no céu. Sabia que não é você que garante o seu pão de cada dia? Claro que você sabe, né? Mas às vezes é bom a gente lembrar. Vou levantar amanhã cedo, sair trabalhar, o braço abençoado aqui, ó. Se não fosse esses braços, se não fosse essa inteligência aqui, irmão, agradece a Deus, porque é Deus que está te dando tudo isso que você tem recebido aí, meu querido. Quantas pessoas, irmãos, estão numa cama, né? Quantas pessoas estão numa situação promíscua, quantas pessoas são débeis mentais, eu falo isso até literalmente. Quantas pessoas não sabem o que é 1 mais 1, tem gente que não conhece dinheiro, e você, Deus te deu inteligência, capacidade, trabalho, Deus te deu força, saúde, você está aqui para glorificar a Deus. Então agradeça ao Senhor por isso, porque é Ele que tem sustentado você. Ele é um bom pai, Ele é um bom pai, Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Aí eu pergunto para você: e você? É um bom filho? É um bom filho? Se a gente fosse filho de Deus, do jeito que a gente quer que o nosso pai seja bom conosco, se a gente fosse bom para os nossos filhos, do jeito que a gente quer que Deus seja bom conosco, ou se a gente fosse um bom filho, como a gente quer que o filho da gente seja bom conosco, se a gente fosse obediência ao nosso pai, do jeito que a gente quer que o nosso filho seja obediente a nós, você estava de parabéns, né? Estava. Que você quer que o seu filho seja obediente a você, não quer? Então Deus também quer que você o obedeça, Deus quer que você o ama, Deus quer que você valorize, Deus quer que você o honre, Deus quer que você venha em sua casa. Qual não é o pai ou a mãe que, ao ver o seu filho se afastar dele, diga: meu filho, que dia que você vai vir aqui em casa, né? Ei, meu filho, pai, mãe, que ama de verdade, fala isso para o seu filho: cadê meu filho, que dia que você vem? Minha filha, que dia que você vem? Deus também, irmão, Ele está disponível, Ele está aqui esperando você na casa dEle, para que você faça deste lugar o lugar de encontro com o Pai Celestial que está no céu. Amém? Ele é o seu pai, Ele é seu pai que está no céu, Ele é seu pai, e eu quero que você ore comigo nesta noite. Aliás, eu quero fazer uma oração por todos os pais que estão aqui. Fica de pé, só os pais por enquanto, só quem é pai